Muito boa tarde, estamos começando o programa Mães e Filhos de hoje e hoje vamos conversar sobre dois assuntos muito importantes. Você conhece o linfangioma? Hoje vamos saber tudo sobre isso com a experiência de uma mamãe que está aqui no estúdio e vai nos contar a sua história. E também vamos falar sobre o desenvolvimento da fala das crianças com a doutora Luciana. Ao meu lado, a mamãe Carla Rafaela, e ela vai explicar pra gente tudo sobre o linfangioma. A Carla é enfermeira e também professora da UFMT em enfermagem. E teve, né, Carla, a experiência e a vivência com a filhinha dela sobre essa doença que é o linfangioma. Carla, muito bem-vinda ao programa Mães e Filhos. Primeiramente, muito obrigada, Cris. Muito obrigada. Então, primeiramente, eu vou explicar, né, o que é o linfangioma. O linfangioma, ele é uma má formação linfática, ele é benigno e ele é congênito. A origem a gente ainda não sabe, a literatura ainda não tem uma explicação certa qual que seria a causa. A maioria dos casos são descobertos intrauterino. Então, no ultrassom, as mamães já descobrem, porque tem uma má formação, a prevalência dessa má formação é em cabeça e pescoço. Então, ele forma como se fossem tumores benignos em cabeça e pescoço. Então, no ultrassom já dá para ver, né? Então, por isso que já é diagnosticado. Outra porcentagem desenvolve depois, até os 2 anos, que foi o caso da minha filha, que a gente descobriu de 6 a 7 meses, que eu comecei a palpar um nódulozinho no pescoço dela e a linguinha dela era um pouquinho para fora, né? Então, a gente pegou essas alterações que eram sutis e na ultrassom a gente não viu nada, né? E no adulto, esse linfangioma, essa má formação, é rara acontecer, mas pode acontecer também. Carla, o grande alerta dessa entrevista seria justamente no momento do diagnóstico, onde a maioria dos casos ocorre a cirurgia de primeiro instante, né? Eu gostaria que você nos desse a sua opinião e a sua própria experiência alertando para a busca de outros recursos e também de outras informações nesse caso do primeiro diagnóstico. Então, o que eu quero alertar os pais, os adultos, né, que conheçam às vezes alguma criança, algum adulto que esteja com algum nódulo, alguma desconfiança do linfangioma, que procurem várias opiniões, né, sobre o tratamento, porque geralmente os profissionais, eles já de primeiro caso, já indicam a cirurgia tradicional. E a cirurgia tradicional não é indicada em todos os casos. O tratamento que ele é mais indicado, inclusive em toda a literatura internacional é mais utilizado, é a esclerose. A esclerose ela é feita com medicamentos, ou medicamentos quimioterápicos, ou um medicamento chamado OK-432, que ele é um medicamento que ele vem do Japão. Ele faz uma esclerose no cisto, que esse cisto ele tem o líquido, né, que é a linfa. Então, essa esclerose ele vai secar esse cisto. Então, com várias aplicações, vai diminuindo esse linfangioma. Então, é um tratamento mais conservador do que a cirurgia e tem menos consequências, menos sequelas do que a cirurgia tradicional. Claro que existem casos que vão ser indicados a cirurgia, né? Casos que a gente já viu que são muito bem indicados, como no intestino, né? No mesentério, são indicados a cirurgia tradicional. Mas tudo com muita cautela, que não acatem a primeira opinião, sempre vão em várias opiniões. Infelizmente, em Cuiabá, não existe um centro especializado em linfangioma ou em malformações vasculares, né? E esse centro especializado se localiza em São Paulo, ou em São Paulo capital, e em São Paulo interior, que é em Ribeirão Preto, que são os maiores especialistas. Existem no Brasil outros especialistas, mas a concentração maior fica na região sudeste.
Então, um grande alerta que você, como mãe, que vivenciou toda essa experiência, seria ter cautela no diagnóstico e principalmente nos procedimentos cirúrgicos que vão vir a ter a criança, né? Isso, ter muita cautela, porque o procedimento cirúrgico, que assim a maioria dos profissionais recomendam de início, ele raramente é indicado, né? Porque ele pode ter muitas sequelas para a criança, principalmente na área do rosto, pode mutilar, pode ter lesão de nervos, né? Então, a gente tem que ter muita cautela. Atualmente, os centros especializados, eles se localizam em São Paulo, principalmente São Paulo na capital e em Ribeirão Preto, tá? Em São Paulo, na capital, eles atendem a questão, principalmente, que é por convênio, e em Ribeirão Preto atendem pelo SUS, que é o Hospital das Clínicas. Então, lá, eles dão preferência pela esclerose, o tratamento com esclerose, que é a aplicação de medicamentos, que eles secam aquele cisto, a gente fala que é um cisto, né? Um tumor, na verdade. Aquele cisto que está cheio de líquido linfático. Então, ele seca e vai, com várias aplicações, ele vai diminuindo, vai murchando aquele cisto linfático, né? Então, por isso que a cirurgia, ela é indicada em raras situações, tá? Então, assim, com muita cautela, tem que ir atrás desse tratamento. Então, mamães, o grande alerta nessa entrevista seria justamente no perigo e no risco que as crianças têm ao se submeter à cirurgia de imediato. Isso. A gente gostaria muito que essa entrevista se prolongasse para você passar um pouquinho mais de informação para a gente, mas o nosso tempo é curto, a gente vai te convidar para estar presente novamente no programa, mas existe um grupo, né, que vocês se reúnem, que vocês compartilham as experiências. Se você quiser dividir com a gente esse contato para que as mamães que estejam nos assistindo também possam estar tirando mais dúvidas. Então, a gente tem um grupo no Facebook, chama Casos de Linfangioma. Então, nesse grupo, nós temos mães praticamente do mundo inteiro. Então, quem tem eu tenho algum filho, conheço alguém que tem um nódulozinho, eu tô com uma desconfiança, entra lá, deixa o contato, que a gente também tem um grupo do WhatsApp, que nós conversamos, damos várias informações, damos contato dos médicos, tiramos dúvidas. Então, essencialmente, é para informação. Então, a gente fala que a nossa ação primordial é informar, né? Porque a gente passou por isso, eu passei por coisas muito difíceis na época que não tinha tanta informação. Então, a gente quer evitar que mães passem por coisas semelhantes que eu passei por não ter informação na época. Carla, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa Mães e Filhos, mas a gente vai voltar no próximo bloco falando um pouquinho sobre o desenvolvimento da fala das crianças com a doutora Luciana. Então não saia daí, daqui a pouquinho a gente já volta. Oi pessoal, o Minuto Mães e Filhos de hoje trouxe uma dica bem legal da Container Baby Kids. Carla, fala pra gente, o que você trouxe de dica? Bom, eu trouxe 2 looks. A Reserva com o menino, que é uma marca super estilosa, né, que une a tendência com o estilo e conforto. E a marca registrada da marca, que são as frases. E das meninas eu trouxe o look das 5 Marias, que é esse vestido super tendência, xadrez, e que une conforto, estilo, e são peças exclusivas na loja. Mas mais dicas, gente, vocês podem acompanhar com a Container. Passa o contato pra gente, Carla. Isso, pode estar entrando em contato pelo telefone 999036745 ou fixo 3566745. É isso aí, essa foi a dica do Minuto Mães e Filhos de hoje.